Eu decidi que vou aprender programação do zero e vou compartilhar com vocês cada etapa dessa nova experiência até a minha primeira oportunidade de trabalho na área. De todos os motivos que me fizeram querer aprender programação, o mais importante deles foi o desejo que eu sempre tive de colocar minhas ideias em prática, porque eu sempre fui uma pessoa muito altruísta, sempre pensei em formas de criar coisas para facilitar a vida das pessoas, como automações, aplicativos e sites que de alguma forma ajudariam alguém a deixar sua vida um pouquinho mais tranquila. E um dos maiores motivos de eu não ter começado a estudar programação antes era o simples fato de achar que programação envolvia ter diploma e ser muito bom em matemática, o que pode até ser verdade em algumas áreas. Porém, eu acredito que depois de assistir muitos vídeos de programação tem que saber matemática, descobri que a coisa mais importante na área de programação não é se você sabe fazer cálculos, mas sim ter uma boa lógica de programação. Então eu comecei a procurar conteúdos iniciantes de como aprender programação do zero. E como meu objetivo é aprender a programar o mais rápido possível, eu não achei que seria uma boa ideia começar assistindo vídeos de forma aleatória sobre como aprender do zero, porque eu acho que serviria mais para me confundir do que para me ajudar. Foi aí que eu lembrei como eu aprendi a usar o Excel, com um canal no YouTube chamado #Treinamentos, onde eu consegui absorver muito conteúdo com a forma que eles ensinavam, e vi também que eles estavam oferecendo um curso de Python, que segundo eles é mais do que avançado, então eu comprei. E cara, por mais que pareça que eu tô fazendo propaganda deles, saiba que isso não tem nem como acontecer, porque esse é o meu primeiro vídeo do canal, eu tenho 0 inscritos e não sei nem se esse vídeo vai ter visualização, pra ser bem sincero. Mas de qualquer forma, o intuito desse canal é fazer com que eu estude ainda mais o conteúdo do curso, porque eu acho que é uma forma bem divertida de aprender, que é transformar o estudo em conteúdo, né? Porque facilita a minha forma de interpretar e fixar na minha cabeça. Bom, eu já falei bastante sobre como eu vou começar a estudar programação, então vamos partir para qual linguagem começar, mesmo não sabendo exatamente nada sobre programação. Dentro da comunidade pressionadora, eu ganhei acesso a 5 cursos de programação. Falei, legal, mas por onde eu vou começar? Python ou JavaScript? Já que são as duas recomendadas para quem é iniciante na programação. Foi aí que eu saí perguntando para todo mundo, literalmente. Carregar nós é a Killjoy, mano. Deixar eu jogar todos na B. Deixar eu jogar todos na B. Python. Defesa. Python. Então bora de Python, né? E existem várias razões pelas quais muitas pessoas recomendam você começar a aprender programação com Python, principalmente se você for iniciante. Uma delas é que o Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo, o que significa que tem uma grande quantidade de tutorial e comunidade grátis para te ajudar. O segundo ponto importante é que a demanda por pessoas que conhecem o Python está cada vez maior. Aprender Python pode te abrir portas para carreiras em desenvolvimento de software, análise de dados, aprendizagem de máquina e por aí vai. Uma coisa muito importante também é que muitos dos princípios que você aprende em Python você consegue transferir para outras linguagens, que facilita a sua transição para outras linguagens no futuro, se desejar, né? O curso que eu comprei tem exatamente 171 horas e 709 aulas. Então, pelos meus cálculos, eu consigo aprender pelo menos 1% por dia. Assim, em 10 dias eu vou ter 10% de progresso no curso. E a cada 10% eu faço um vídeo contando o que eu aprendi nesse período. Então eu já sei como eu vou começar, por qual linguagem eu vou começar, agora só falta escolher qual editor de código, porque não é só digitar o código em qualquer lugar que vai funcionar, tem que ter um ambiente. E o editor de código que eu vou usar é o Visual Studio Code, ou VS Code, como é mais conhecido, que é um dos editores de código mais utilizados no mundo, onde provavelmente você também vai usar para qualquer linguagem que você for aprender. O editor de código é um software feito para os programadores para que eles consigam escrever suas linhas de código. Alguns deles são específicos para uma linguagem de programação, enquanto outros servem para várias tecnologias diferentes, assim como o VS Code. Você também pode baixar no seu computador, mas também há editores online como o Jupyter, e eu também vou utilizar como extensão para facilitar no meu aprendizado. Nos primeiros módulos do meu curso, eu estava bem focado nas lógicas de programação, que como eu disse anteriormente, se você quiser aprender programação, você precisa aprender primeiro como montar um código, e é para isso que serve a lógica de programação. Para você que ainda está com dificuldade de saber o que é uma lógica de programação, eu vou tentar te explicar de uma forma bem bobinha. Por exemplo, uma receita de bolo. Você pega os ingredientes e tem o passo a passo de como você vai fazer o bolo, de como você vai montar o bolo. É um exemplo bem bobo, mas é exatamente assim que seu computador pensa.
O primeiro código ou programa que eu aprendi, e que provavelmente você também vai aprender, será o print Olá Mundo, que consiste em imprimir na tela o resultado do seu código, que no meu caso é o texto Olá Mundo. Ele serve também para ver se o seu ambiente de desenvolvimento está configurado certinho. Se o programa exibir Olá Mundo, você já sabe que está tudo funcionando perfeitamente. Depois disso, eu comecei a aprender sobre operações básicas, como por exemplo, soma, subtração, divisão, multiplicação. E eu fiz vários exercícios, como por exemplo, descubra qual é o faturamento da empresa e etc, para treinar minha lógica. Depois eu aprendi o que são strings, que é uma sequência de caracteres, onde um caractere pode ser uma letra, um número, um símbolo, ou até mesmo um espaço em branco, basicamente. É uma forma de representar texto dentro do computador. Logo em seguida, eu aprendi o que são as variáveis. Uma variável é como uma pasta com o nome que você dá a ela, como por exemplo, faturamento ou lucro. E dentro dessa pasta, você vai colocar um valor, como um número ou uma palavra para que o computador entenda que tem alguma coisa dentro dessa variável. E também tem os tipos de variáveis, que são variáveis numéricas, int. Essas são as variáveis que guardam números inteiros, ou seja, sem casas decimais. Por exemplo, a idade de alguém ou a quantidade de vidas que você vai ter em um jogo. Também tem as variáveis numéricas, float e double. Essas variáveis elas são mais usadas para guardar números que têm casas decimais. Por exemplo, altura, peso ou números com precisão decimal. E temos a mais famosa, que é a string. Essa variável é usada para armazenar texto, como palavra, frase ou nome. Você pode pensar nela como uma caixa onde você vai guardar as palavras ou mensagem. E também as variáveis booleanas, ou bool. Desculpa se eu não estiver falando certo. Mas essas variáveis elas guardam valores verdadeiros ou falsos. Elas são úteis para situações onde você vai precisar tomar decisões baseadas em condições, como se um jogador está vivo ou está morto dentro de um jogo. E até o momento, as funções que eu tinha aprendido era print, que imprime na tela o resultado de um código, né? Input, que serve para o computador te perguntar algo ou te solicitar um dado. E len, que calcula o número de caracteres. Também tinha if e if else. Embora elas não sejam funções, elas são um tipo de estrutura que tem um controle para tomar a decisão de um código, que permite que você execute diferentes ações com base em condições específicas. Eu gosto muito dessa estrutura porque me lembra muito a fórmula C do Excel, né? Ou C. E também AND OR, que são operações lógicas, são usadas para combinar condições em expressões lógicas mais complexas. Depois disso, eu aprendi ainda mais sobre as strings, como usá-las de forma certa, como formatações e também sobre as listas do Python, onde começa a ficar um pouquinho mais complicado de eu entender. Porque nessa parte começou algumas paradas como índice, maior ou menor valor, print e join listas. E por último, estruturas de repetição como for, que é usada na programação para repetir um bloco de código várias vezes de acordo com uma condição ou um intervalo específico. Ela é muito útil quando você precisa executar a mesma tarefa várias e várias vezes de maneira eficiente. E chegou ao fim os meus primeiros 10 dias estudando programação. Eu espero de verdade que você tenha gostado e se você for um programador experiente e puder me motivar nos comentários, eu ficarei muito grato. Tamo junto e é isso.